A gente tem casos de pessoas, como é o caso da Karen Ravache, que foi assassinada por conta da sua identidade de gênero, por expressar a sua identidade de gênero. Estão estarrecidos com isso. Você não deve estar. Eu gostaria que você fosse até a casa dessas crianças, desses adolescentes, e falasse para os pais delas, por exemplo, que a vítima é o assassino. Porque é isso que o partido de Vossa Excelência muitas vezes fala. Não adianta dar risadinha. Quem você quer enganar, cara? Sobrou um pouco mais de tempo na minha fala e eu queria responder 2 tópicos que foram citados aqui. Primeiro, é o tópico citado à exaustão pelo pessoal de oposição, os deputados de esquerda. Hoje os presentes aqui foram o Cortez, do PSOL, e a Beth Sarrão, do Partido dos Trabalhadores. A gente está caminhando para o final dessa CPI, que eu sempre fui muito crítico às intenções dela. E concordo com o deputado Guilherme Cortez, uma CPI absolutamente desnecessária. Que essa CPI não deveria existir, que deveríamos tratar de outras questões aqui. E aí, eu sempre volto a bater nessa tecla, nenhum desses 2 deputados protocolaram nenhuma CPI. Daí, das duas umas, não tem uma terceira via aqui. Ou desconhecem o Estado que legislam, ou tem incompetência legislativa. Aí depois não dá para o deputado Cortez acusar homofobia, igual ele acusou quando ele perdeu no plenário dessa mesma Assembleia, né? CPI extremamente importante, que trata aqui das crianças e dos adolescentes. O segundo ponto, quem você quer enganar, cara? Sério, quem você está tentando enganar? Porque você acabou de citar aqui 2 casos de menores de idade que foram assassinadas. A gente tem casos de pessoas, como é o caso da Karen Ravache, de 13 anos, que era uma menina trans, da cidade de Camocim, no Ceará, foi assassinada por conta da sua identidade de gênero, por expressar a sua identidade de gênero. A gente tem caso da Pietra Valentina, de 16 anos, que também se expressava, se afirmava, se identificava como uma jovem trans, que foi assassinada. Eu fico extremamente estarrecido com essa notícia. Tenho certeza que o deputado Dr. Elton, o deputado Tomé, o deputado Coimbra, o deputado Gil Diniz, que é da Comissão de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mesmo esses crimes não acontecendo em São Paulo, estão estarrecidos com isso. Agora, você não deve estar. Você não deve estar estarrecido com esses assassinatos, porque, mesmo tendo sido questão ali de homofobia, etc., elas eram, desconheço, transfobia no caso, etc., eu gostaria que você fosse até a casa dessas crianças, desses adolescentes, e falasse para os pais delas, por exemplo, que há sim uma vítima nesse crime. Só que essa vítima não necessariamente é ela. A vítima é o assassino. Porque é isso que o partido de Vossa Excelência muitas vezes fala. Quer falar que os assassinos, que os criminosos, são vítimas da sociedade. Não adianta dar risadinha. O seu mesmo partido teve uma votação de um projeto do Kim Kataguiri, que, felizmente, a despeito do PSOL, foi aprovado. Ele tentou aumentar a pena para vários crimes. O partido que foi contra foi o partido de Vossa Excelência. Por exemplo, eu não sei a idade dos assassinos desse caso aí, mas se eles forem, por exemplo, menores de idade, vocês são contra a lei de maioridade penal. Para vocês, sequer eles deveriam ser presos se eles tivessem 17 anos. Então, é isso que a gente tem que tratar aqui. Eu sou completamente contra a transfobia, contra a homofobia, contra tudo isso. Por isso que, para mim, quem mata gay tem que ir para a cadeia. Quem mata trans tem que ir para a cadeia. Mas há um partido, há parlamentares que não acham isso. Então, não venha querer nos enganar. Bom, vamos ter aqui a pergunta, porque, como eu disse, acho essa CPI extremamente importante. Quais são os danos psicológicos causados em crianças e adolescentes decorrentes da terapia hormonal de transição de gênero precoce? É necessário uma série de processos emocionais que são bloqueados ali, a criança fica mais tempo com o corpo infantil. A princípio, é para ter mais tempo para explorar a questão de gênero, mas não se vê que está sendo bloqueado um processo emocional que todos nós aqui passamos pela puberdade, tivemos nossos momentos, é um período de adaptação e precisa de mecanismos psicológicos para poder lidar com a nova fase. Então, isso é bloqueado também, né? Então, pode ter repercussões mais adiante em casos de disforia de gênero transitória, e a criança precisa passar por isso, o luto do corpo infantil, ficar angustiada é normal, faz parte. O corpo ele cresce muito diferente, né? Então, a parte óssea, os guris crescem, os meninos crescem as pernas primeiro, então ficam umas pernas bem longas, eles se sentem esquisitos, ficam com vergonha, as meninas dos seios, faz parte, e depois eles vão se adaptando à nova etapa da vida, né? Um novo corpo e um novo papel social e emocional. Olha a gravidade do assunto, né? Segunda pergunta, doutora. Alguns médicos ouvidos por essa CPI afirmaram categoricamente que o bloqueio puberal não gera absolutamente nenhum efeito colateral. E, caso a pessoa se arrependa, basta interromper o tratamento que a puberdade voltará normalmente, sem nenhum tipo de dano. Isso é verdade, doutora?
E se sim, existem estudos que comprovam essas alegações? O próprio protocolo da WPETS, que segue o protocolo holandês, ali na página 175, se não me engano, da 7ª edição, diz que se o paciente fizer bloqueio puberal por muito tempo, até chegar na idade de cirurgia, ele não vai ter pele suficiente para construir a nova vagina, porque não desenvolveu o pênis e não desenvolveu os testículos. Então, isso não tem reversibilidade. Né? A mesma coisa que a menina não vai desenvolver o ovário nem o útero. Não tem assim, bom, aos 18 eu paro e agora vai voltar, a puberdade vai aparecer aos 18 anos. Passou aquele período. Né? Então, tem coisas que precisam correr dentro de um período que a gente chama de período crítico. E a questão óssea também já tem estudos então, de revisões sistemáticas dizendo que pode parar, volta a reabsorção óssea, mas não totalmente, volta parcialmente, e que há prejuízos na coluna lombar quando há um uso prolongado, né, dos bloqueadores. Alguns especialistas defendem a tese da disforia de gênero de início rápido, uma teoria de disforia de gênero em adolescentes que propõe que muitos desses jovens são, na verdade, cisgêneros, mas foram levados a acreditar falsamente que são trans. Esse tipo de indução é possível na cabeça de uma criança? E se sim, o Estado brasileiro poderia estar estimulando essa disforia em crianças e adolescentes por meio do hospital das clínicas da Universidade de São Paulo? Então, disforia de gênero de rápido aparecimento é assim, a criança nunca teve queixas em relação ao seu gênero e de uma hora para outra se identificando de outro gênero e começa a se queixar com a questão do seu corpo e o seu gênero. Então, isso é uma categoria nova que precisa ser estudada, como é que isso acontece, que tipo de criança, né, apresenta esse tipo de... que é diferente daquela população antiga, que desde pequena a criança já se sente desconfortável no seu corpo, ela parece que ela se sente sendo do outro gênero. Então, essa população ela precisa ser muito estudada, ela é um diagnóstico emergente também, é uma coisa nova que estão notando, então, e o que influencia precisa ser estudado. O que acontece? E assim também tem turmas, quase turmas inteiras de escola, que dão de uma hora para outra se dizem transgênero. Então, isso tem outros componentes que precisam ser estudados, que ainda não se sabe bem sobre essa população. Né? Perfeito. Eu estou aqui com 11 estudos internacionais, inclusive, se os deputados quiserem, eu posso disponibilizar por WhatsApp, por e-mail, enfim. 11 estudos internacionais diferentes que demonstram que é entre 60% a 90% a taxa das crianças que dizem que querem ser do outro sexo e desistem disso quando chega a puberdade. Quando chega a vida adulta, porém, foi demonstrado que essas pessoas têm maior probabilidade de desenvolver atração por pessoas do mesmo sexo. Ou seja, aquela disforia de gênero na infância era sinal de algo, mas não necessariamente da transexualidade. Então, a pergunta que fica, doutora, é: será que estamos violando a integridade física dessas crianças ao fazer bloqueios puberais desnecessariamente, às vezes? Essa que é a questão da cautela, da bioética, né, que a gente tem que ter precaução, porque muitas vezes pode ser confusão sobre a orientação sexual, dúvidas se é homossexual ou não, e aí entra a questão do gênero, e aí a criança e o adolescente acha que pode ser a questão de gênero. Foi o caso da Keira Bell. Depois ela viu que os problemas dela eram de outra ordem, ela tinha dúvidas em relação à orientação sexual e tinha problemas, né, em relação à parte familiar. Então, um dos itens que confundem as crianças com disforia de gênero é a orientação sexual. Às vezes eles estão na dúvida que são homossexuais e aí acaba misturando com a questão de gênero e fica né, e vai se definir mais lá adiante quando já atinge a maturidade, né? Perfeito, doutora. Mais uma vez queria parabenizar a senhora pelo currículo, pela carreira, pela apresentação. Tenho certeza que vai ajudar bastante o nosso relatório final aqui nessa CPI. Obrigado. Obrigada.